Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a relação entre direito e justiça. Estamos conversando com a pesquisadora Júlia Siquieri Moura, mestre em filosofia do direito. Professora Júlia, a senhora também tem dito que entende a justiça como uma força capaz de desconstruir o direito e também que a justiça é vista sempre como uma possibilidade e nunca como uma garantia. A pergunta, então o ideal de justiça pode ser considerado inatingível? Eu diria que não só pode, como deve. Como todos os ideais, eles devem, isso não significa que a gente não deva se esforçar ao máximo para chegar ao mais próximo deles. Mas se o ideal de justiça, se determinado ideal de justiça se consolida, lembrando, mais uma vez, que pode ser um ideal apenas, e pode ser um ideal que é meu e não seja o seu ideal. Então, nesse escopo, eu diria que ele realmente é inatingível e a justiça, realmente, quando ela funciona como um apelo, como uma projeção, uma ideia de realmente melhorar e sempre como uma provocação, ela pode funcionar bem melhor do que essa ideia, do que na tentativa de se consolidar determinada concepção que pode ser singular e não aplicável a todos. Bem, às vezes a gente se escandaliza com algumas punições, inclusive, que acontecem em outros países, que têm outras culturas, que têm um pensamento muito diferente do nosso pensamento ocidental. E aí, dependendo de onde essa coisa toda está ambientada, a gente não consegue, né, entender o porquê que eles agem dessa forma e até tem o hábito de condená-los. A senhora gostaria de comentar um pouco sobre isso? Eu acho que essa é uma das grandes discussões do direito, da filosofia do direito contemporânea, porque realmente nós temos hoje princípios, não leis, são mais fortes que leis, né? Princípios universais que determinadas culturas, pelo argumento cultural, por dizer isto é cultural, eu não estou imerso nessa cultura que fez esse princípio, decidem por algum motivo não obedecer. O que eu acho é que temos que ter um núcleo mínimo de princípios que regulamentem todo o agir humano, né, como tal. Princípios assim de natureza universal. Tem que ter algum núcleo duro mínimo que se mantenha, porque não interessa se eu sou brasileira católica, ou se eu sou islâmica, ou se eu sou chinesa. Somos, no caso das mulheres, né, que tem muitos países que não chegaram ainda. A legislação feminina está bem abaixo do que gostaríamos. Certo. Então, eu imagino que algo por aí, mas eu te digo que isso realmente é uma das grandes discussões do nosso tempo. E tem casos que estão na Suprema Corte da França e da Europa toda que estão tentando decidir isso. Então, está em aberto. Tá certo. Bem, quando um juiz tem que decidir a simples aplicação da lei, naturalmente, ele muitas vezes se socorre da doutrina, da jurisprudência, mas quando ele aplica pura e simplesmente a lei, essa decisão pode chegar, não necessariamente vai garantir uma decisão justa. Eu pergunto, qual a margem que o juiz tem, então, se a aplicação da norma, da lei, ela já sinalizar de antemão para um desfecho injusto? Antes de mais nada, eu acho que cabe aos juízes perceberem a singularidade de cada caso. E é por isso que a regra não garante a decisão justa. O que é a norma? A norma, por definição, não é bom nem ruim. A norma é o que é próprio de muitos, é o que é o normal, mas pode ter aquela pessoa que não vai enquadrar naquela regra. Aquela regra, por algum motivo, a aplicação só dela não vai chegar na decisão que seja justa para aquela pessoa. Portanto, o primeiro momento é um momento de singularidade, né, do sujeito. Em segundo momento, eu acho que é fundamental, se o juiz, por algum motivo, não vai atender a legislação ou estadual, ou federal, nós temos, a nossa Constituição é uma Constituição formidável, porque, na verdade, ela é composta por princípios que realmente são mais do que leis, né? Princípios, muitos deles universais. Então, eu acho que ele tem que contemplar esse núcleo de princípios, que eu já estava falando anteriormente até, e acho que... E outra, a gente tem que lembrar, a sentença é de sentimento, né? Vem disso, a origem é a mesma da palavra.
Então, tem que ter um pouquinho desse sentimento na decisão também. Sensibilidade. Sensibilidade, justamente. Muito bem. O Derrida, ele indica aí o direito de greve como o exemplo de contestação do próprio direito. Os grevistas, no caso, impõem condições para retomar o trabalho, ou seja, sinalizam com o fim da greve caso a ordem das coisas seja alterada. Bom, para resumir, o Derrida, ele na greve, ele diz que se exerce o direito concedido para contestar a ordem do direito existente, visando aí criar um novo direito. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Sim. Voltando àquela ideia de fundação violenta do direito, né, da força, tem essa força, então, que ela é chamada força conservadora do direito e a força fundadora do direito, né? O que acontece no caso da greve? O caso da greve, ela se apropria dessa força fundadora, porque ela se propõe a criar um novo direito. Certo. E essa questão realmente é problemática dentro da ciência do direito, porque ela é uma possibilidade de questionamento do próprio ordenamento, para estabelecer um outro ordenamento em cima dele. E eu até peguei para trazer aqui uma frase que é de um juiz francês que trata um pouco dessa questão, e ele até fala, as regras protegem o poder, a autoridade protege as regras. Quer dizer, o direito não tem interesse no caso do grevista, por exemplo. Não, interesse no sentido de se manter. E é por isso que eu acho que muitas vezes, quando se fala em greve, geralmente surgem problemas ali, que as pessoas, muitas não reconhecem esse direito, mas realmente eu acho que ele é um direito fantástico, no sentido que ele é representativo realmente das pessoas, né? Ele foi uma conquista e ele se mantém até hoje como aquela provocaçãozinha dentro do direito. Certo. Então, eu achei bastante interessante nesse sentido. Bem, professora Júlia, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto.